ministrado para a gente compartilhar essa noite, eu intitulei de Os Improváveis de Deus. Você vai ter dificuldade, cara, me cobrando qual o tema, a semana inteira. Eu tinha já em mente uma outra coisa, mas aí eu assisti uma palestra de um grande amigo meu de infância, né? E ele é, se não me engano, ele é pastor hoje, nem sabia, foi uma surpresa para mim, pastor da Igreja Batista Missionária, Laércio Litterbach, alguns aqui conhecem, né? E chega de não, não, você está parando. Aí o Laércio, né? Ele fez uma palestra sobre, assim, pensando, fazendo um sermão, né? Sobre esses improváveis. Aí eu comecei também, me interessei e comecei a trocar o tema. Aí por isso que eu me enrolei. Aí mudei, troquei o tema todo, gostei de fazer, a coisa foi se desenvolvendo, né? E eu achei muito interessante e tentei trazer com essa visão nossa, né, da doutrina espírita, né? Os improváveis de Deus. Procuraremos apresentar diversos sinais em que Deus vem nos mostrando através dos tempos, que nos fazem ter a certeza de quanto somos criaturas especiais, de quanto podemos contar com o seu amor, com a sua misericórdia infinitas. O próprio Cristo, certa vez, nos legou a seguinte mensagem através das Escrituras: vós sois deuses. Todos nós temos a certeza divina, né? Se assim o somos, não podemos nos deixar levar pelas fraquezas do espírito e da carne, que ainda carregamos como herança do homem velho que existe ainda em nós por tantas encarnações, né? Em diversos momentos de nossas vidas, e para alguns até toda uma vida, toda uma encarnação, nós nos sentimos os menores, os menos capazes, os que não podem, os menos inteligentes, aqueles que quando alguém nos pede para fazer algo, respondemos: manda ele é melhor do que eu, é mais inteligente, ele consegue fazer melhor. Isso pode começar desde a nossa infância, quando nos sentimos excluídos, afastados por não termos uma característica que o grupo ou uma sociedade gostaria de ver em nós. Afinal de contas, essa mesma sociedade está sempre nos taxando, nos rotulando, e isso muitas das vezes impede de sermos realmente quem somos. Na tenra infância a gente encontra muito isso, né? Quem é educador aqui, né, sabe disso, né? Que às vezes a pessoa, a palavra é forte, mas é verdadeira, prostitui a sua integridade, a sua forma de encarar a vida, de ver a vida, porque quer participar de um determinado grupo de amiguinhos, né? E assim começa, né? E numa dessa ele se perde nos vícios do álcool, da droga, né? Por conta dessa falta de firmeza ainda, né, em sua personalidade. Porém, meus irmãos, todos nós aqui conhecemos alguém que você ou a sociedade o julgou como incapaz, como o improvável, aquele que ninguém apostava, mas esse alguém foi lá, enfrentou os seus desafios e venceu. Venceu a taxação da sociedade, venceu as barreiras da pobreza, da incapacidade, da falta de oportunidades. Esse alguém que você conhece ou conheceu, lhe mostrou que as probabilidades estavam erradas, pois ele venceu. E se você se sente assim, ou conhece alguém assim, que se sente um coitado diante dos inúmeros desafios que a vida nos proporciona, se sentindo incapaz, o menor, o fraco, o menos inteligente, o excluído, saiba que Deus o ama a si mesmo, pois Ele gosta mesmo dos improváveis. Ama todos nós, mas Ele gosta que a gente enfrente os desafios, né? A vitória é mais saborosa, né? A Bíblia está repleta de histórias extraordinárias de homens e mulheres
improváveis, inspirados por Deus na realização dos seus propósitos. Vamos ver aqui alguns, só como a título de exemplo, né? Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe então Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E Gideão lhe disse: ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe então o Senhor a dizer: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. O improvável Gideão era o menor da sua casa, filho de Joás, da tribo de Manassés, a tribo mais pobre de todas as tribos. Como vimos na passagem bíblica, Deus escolheu Gideão para libertar o seu povo da opressão dos midianitas. E Gideão usa desculpas, a sua incapacidade, das suas fraquezas, para declinar a tarefa. Ai, meu Senhor, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Gideão, porém, como sabemos, cumprindo os desígnios de Deus, vai e liberta o seu povo, apesar de clara desvantagem na batalha. Gideão é a prova clara de como Deus adora utilizar-se dos improváveis, como Ele adora usar pessoas imperfeitas como nós, para realizar coisas extraordinárias, apesar de todas as suas debilidades, deixando sempre claro, meus irmãos, que depende também de nós, através do nosso livre-arbítrio, nos colocarmos à disposição para tal, e não ficarmos em uma inércia sempre estagnante e improdutiva. E Gideão, através da sua fé, o fez, vencendo as lamentações e agindo em favor de um bem maior. Outro exemplo bíblico é o rei Davi. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, eu acho que é na pronúncia certa na Bíblia, e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, o profeta, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Como não falar de Davi, o desprezado, esquecido e menosprezado Davi, por não ser alto, forte, por não ser Davi como um homem, como os homens o veem. Davi foi menosprezado por seu pai Jessé e até pelo profeta Samuel. Na verdade, Davi nem estava presente na casa. Seu pai Jessé nem fez questão que Davi participasse de um momento tão especial. Isso porque Davi era um improvável. Talvez até alguém tenha dito: vou chamar Davi para participar da reunião conosco, afinal de contas, o profeta Samuel virá à nossa casa. Talvez a resposta de Jessé, seu pai, tenha sido: não precisa, ele é muito jovem para estar aqui, certamente ele não fará falta, muito fraquinho. Que ironia pensar assim, pois segundo os textos bíblicos, foi exatamente ele, o improvável Davi, o escolhido por Deus para liderar seu povo, E da casa de Davi surgiu Cristo. Deus, meus irmãos, ama a todos nós,
inclusive os improváveis. Pois ele não vê como nós vemos, ele não enxerga as limitações, as falhas que vemos. Ele enxerga o nosso interior, que está repleto de capacidade e força para suportarmos todas as adversidades, pois todos nós possuímos a centelha divina. Que bom que somos vistos por Deus como ele olhou para Davi. Deus valoriza o homem comum, mas o homem ainda não consegue ver. Ele enxerga sim Deus, o nosso coração. O homem só a nossa superficialidade. Já no Novo Testamento, o que podemos dizer então sobre a escolha dos discípulos de Jesus? Esses, os discípulos de Jesus, aqueles que deteriam a responsabilidade de levar o cajado e o legado de amor e misericórdia do Mestre Maior para as próximas gerações e através dos tempos. Os improváveis discípulos de Jesus. Como o Senhor escolheu esses homens? O que tinham eles de especial? Cargos, títulos, diplomas? Nada disso. O que dizer da escolha de Jesus por Pedro? Um pescador truculento e de personalidade difícil, que mais tarde negaria Jesus. E do incrédulo Tomé, e de um traidor como Judas, ou de um coletor de impostos injustos como Mateus. Irmãos, já paramos para pensar nessa célula de Jesus, que são os seus discípulos? É com certeza uma célula de improváveis. Mesmo assim, como se quiséssemos mostrar algo, Jesus os escolheu. Vejam algumas das suas características. Um era analfabeto, rude e vivia da pesca. Outro era um ocupadíssimo funcionário do governo. Um era tão novo e tão tímido que mal conseguia falar. E espiritualmente, então, era uma loucura. Tinha desde aqueles que oscilavam em sua fé até aqueles que somente criam no que via. Há relatos, inclusive, de ciúme entre eles, cada um querendo ter a primazia com o Mestre. Mesmo assim, Jesus os escolheu, os separou para propagarem o Evangelho até nós, os improváveis discípulos de Jesus. Como exemplos de improváveis contemporâneos, poderíamos citar a Aparecida da Conceição Ferreira, a Dona Cida. Eu coloquei ela aqui como exemplo de muitos outros, né? Mas é porque eu tenho um carinho especial pela história dela, uma história muito bonita, que dedicou sua vida à cura de enfermos, fundando o Hospital do Fogo Selvagem em Uberaba, Minas Gerais. Uma doença que tira até a dignidade da pessoa, né? É horrível. É uma das piores doenças que o ser humano pode adquirir. Em 1957, quando trabalhava de enfermeira no isolamento da Santa Casa de Uberaba, a abnegada servidora de Deus deparou-se com um dilema que mudaria sua vida. O hospital não mais poderia conceder o tratamento para os 3 enfermos que ali ficavam e que contraíram a doença conhecida como fogo selvagem. Sem titubear, levando-os todos para a sua casa humilde, lhes deu abrigo e tratamento. Conta ela que um dos seus filhos, nesse momento, disse-lhes: mãe, isso não é possível, ou nós ou eles, os doentes. E ela, sem vacilar, respondeu: hoje fico com os doentes, porque eles têm Deus e eu por eles, meus filhos. Vocês estão crescidos e com saúde e irão se virar. Porém, o que mais marca a improbabilidade desse ser maravilhoso foi a sua determinação e abnegação para construir o Hospital do Fogo Selvagem em Minas Gerais, Uberaba. Pedindo esmolas nas ruas e viadutos de São Paulo, viaduto do Chá, ela fazia ponto lá em São Paulo, e contando com a ajuda de abnegados irmãos cristãos,
entre eles muitos espíritas e o amado Chico Xavier, que era seu amigo pessoal, tornou-se seu amigo pessoal, Dona Cida conseguiu levantar essa maravilhosa obra humanitária, que até hoje ameniza a dor de irmãos que contraem essa doença. Que coragem, né? Uma improvável história. Qual de nós aqui teria essa, né? Essa fortaleza para fazer isso, né? Poderíamos discorrer sobre inúmeros outros exemplos de personalidades conhecidas ou de pessoas desconhecidas ao público em geral. Provavelmente cada um de nós aqui tem lembranças de pessoas que superaram e transformaram suas vidas e até a vida de outros. Porém, este não é o objetivo principal desse estudo. O que estamos querendo aqui dizer, meus irmãos, é que não podemos ser travados pelas circunstâncias, pelas dificuldades que a vida nos apresenta. Devemos deixar o estado de vitimização que às vezes quer nos dominar, do estado de coitadinho, esperando que a misericórdia divina resolva os nossos problemas. Deus espera muito mais de nós. Deus espera que sejamos os improváveis, que venceram todos os seus desafios. E a melhor via para tal são os ensinamentos do Mestre Jesus, deixados como legado através dos seus improváveis discípulos. Você pode ter chegado aqui hoje se sentindo um nada, um ninguém, um lixo. Espero que ninguém tenha se sentido assim, mas pode acontecer. Aquele que sempre fica de fora, o excluído, o renegado, o que a sociedade e ninguém acredita, o desacreditado. Porém, tenha certeza que o ser mais importante olha por você diferente. Ele não vê apenas o que você aparenta ser por fora. Ele vê o que você tem por dentro. Ele sabe o quanto você pode ser melhor. Conhece profundamente o seu potencial infinito. Hoje você pode parecer um improvável para a sociedade, mas pois é dos improváveis que surgem as maiores vitórias. E Deus, através dos inúmeros exemplos deixados na história, vem nos mostrando isso a todo momento. Gedeão, aquele que venceu a timidez e a insegurança e venceu uma guerra improvável. Davi, menosprezado por todos, porém aceito e lembrado por Deus. Os discípulos de Jesus, completamente improváveis e incertos, mas amparados e usados pelo Senhor. Dona Cida, que sem recursos e só com uma forte vontade de servir ao próximo, construiu uma linda obra humanitária. Reflita sobre o seu cotidiano e possivelmente você encontrará um exemplo de uma vitória improvável de um ser improvável. A vida, meus irmãos, nos reserva momentos de incertezas, de sonhos não realizados, de desafios improváveis. Porém, temos que superar esses momentos, buscando sempre na fé operativa, o ponto de partida para a existência mais digna da promessa de Deus, que é a nossa perfeição. Fé operativa, né? Não aquela fé estagnada, né? Aquela fé literária, né? Mas sim aquela fé que te transforma e que transforma as pessoas que estão em volta de você, né? É essa crença que a gente tem que ter. Nosso amigo Emmanuel, através das abençoadas mãos de Francisco Cândido Xavier, nos deixou uma mensagem que eu vou transcrever agora aqui para você, de grande reflexão, e que sintetiza muito com tudo que eu falei aqui até agora. Emmanuel disse o seguinte: incerteza parece coisa de pouca monta, mas é assunto de grande importância, de importância fundamental no caminho de cada um de nós. As criaturas entram na instabilidade moral, habituam-se a ela e passam ao domínio de forças negativas sem perceber. Dizem-se confiantes pela manhã e acabam indecisas à noite. Frequentemente rogam em prece: Senhor, eis-me diante da tua vontade, mostre-me o que devo fazer.
E quando o Senhor lhes revela, através das circunstâncias, o quadro de serviços a expressar-se conforme as necessidades que se ajustam, exclamam em desconsolo: quem sou eu para realizar semelhante tarefa? É a nossa fuga, né? A gente está sempre fugindo. Não tenho forças. Ai de mim que sou inútil. Sabem que é preciso servir para se renovarem, mas paradoxalmente esperam renovar-se sem servir com antemão. Dispõem do verbo fácil e muitas vezes se proclamam inabilitadas para falar auxiliando alguém na construção do seu espírito. Possuem dedos ágeis, quais filtros inteligentes engastados nas mãos. Entretanto, costumam acelerar-se inseguras nas execuções das boas obras. Ouvem preleções edificantes e mergulham-se na assimilação de livros nobres, prometendo heroísmo para o dia seguinte, mas, passada a emoção, volvem a estaca zero, à maneira de viajantes que desistem da viagem, de avançar nos primeiros passos de sua jornada. Louvam na rua o equilíbrio e a serenidade, e às vezes, dentro de casa, disputam campeonatos de irritação. Verdade. O dever jaz à frente. A oportunidade de elevação surge sempre brilhando. Os recursos enfileiram-se para o êxito e realizações. E todas essas realizações nos chamam urgentes, mas preferem a fuga da obrigação sob o pretexto de que é preciso cautela para evitar o mal quando o bem, francamente, lhes bate a porta. Isso acontece demais. Às vezes a gente está ali com uma obra para ser feita e a gente encontra uma porção de empecilhos para fazer, né? Mas ela está ali. Precisa só que você tenha coragem, né? E você não faz. Aí você fica nessa inércia, né? Você, todos nós, né? Nessa inércia, nessa fé inerte. Trabalho, ação, aprendizado, melhoria, diz Emmanuel. Não te ponhas à espera deles sobre a imaginária incapacidade de procurá-los, à vista de imperfeições e defeitos que te marcaram o ontem. Realização pede apoio de fé, mãos à obra. Tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente do esforço e da vontade unida à decisão. É uma das páginas mais bonitas que eu já vi ditas por Emmanuel, né? E que resume muito o que a gente quer para a nossa vida, né? A gente, às vezes, isso é sempre, né, gente? A gente sempre inventa uma desculpa para a gente fugir de um compromisso que não é redentor para aquela pessoa que você vai, né, para promover o bem, não. É para você, porque aquilo vai te transformar, mas você foge dali. Você encontra uma opção de coisas. Não, eu posso, meu trabalho, não posso, tenho que ter um tempo para descansar, né? Isso acontece com todos nós, pode ter certeza, em muitos momentos de nossas vidas, né? E aí você perde a oportunidade da sua transformação, não da transformação daquela pessoa, da sua transformação. Meus irmãos, a vida passa como um trem-bala, né? Como foi dito na música. Nós somos, então, passageiros prestes a partir. Eu costumo dizer para os meus filhos que essa menina, se ela não fizer mais nenhuma música na vida, né? Nada, né? Não precisa. Ela já está marcada. Na minha vida, pelo menos, ela está marcada. Eu não sei nem o nome dela, mas essa música é a síntese de tudo que a gente veio fazer aqui, de tudo que a gente espera fazer aqui, né? E é uma verdade, né? Tem uma poesia depois aqui, que eu vou passar, que deixa a gente até assustado, né? Porque quando a gente chega perto da nossa, né? Na hora que a gente fazer a transição, né? Aí sim a gente começa a pensar em nossa vida e a gente fala, caramba, e se? Né? É verdade. Deixamos então em nossas vidas um legado de amor, de justiça e de caridade. Lembremos sempre
que a doutrina espírita sempre nos alerta: fora da caridade não há salvação. Não há salvação. Então nós vamos ter que repetir a matéria quantas vezes forem necessárias até a gente aprender isso, né? E não é a caridade de tirar o dinheiro do bolso, não. É caridade em todos os sentidos. Ser um bom pai, um bom amigo, um bom filho, né? Procurar sempre pensar positivamente, ajudar as pessoas e procurar ser ajudado por elas, transformar o mundo em sua volta. Isso sim é o que a gente está aqui tentando fazer. E isso é a caridade que é proposta por Kardec e foi proposta por Jesus, claro, né? Não podemos nos esconder da desculpa de que nós não somos capazes, que aquele feito é improvável, porque, como já foi dito, Deus acredita que tudo lhe é possível realizar, basta você unir o esforço e a decisão, como Emmanuel nos ensina. Não deixe que a expressão "se eu tivesse feito isso ou aquilo em minha vida, eu hoje seria um ser humano mais feliz. Se eu tivesse tido mais atitude, eu estaria mais realizado. Se eu me esforçasse mais hoje, colheria melhores frutos amanhã." Então eu vou botar aqui essa poesia de um... todo mundo conhece ele, né? Então, um rapaz na Fátima Bernardes, Bressa, esqueci o nome dele, né? Eu até anotei aqui, peraí. É importante falar, né? Braulio Bessa. Esse cara é de uma sensibilidade incrível, né? E ele fez uma poesia que ele exatamente fala sobre isso. E se, né? Ele transforma o si depois no final, né? Vamos tentar passar aqui. Esse exemplo que diz: a vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir, se transforma em borboleta. Esse exemplo que diz: a vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir, se transforma em borboleta, depois voa por aí. E muita gente deixa de voar por criar bloqueios pelo si. E se, então, meu poema hoje fala disso. Eu disse: e se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? E se eu não ficar de pé? Se eu voltar a cair? Se a lágrima escorrer-se por medo de sofrer, eu pensar em desistir? E se quando eu cair, ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco? E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande, e se não cicatrizar? Se na hora da jogaça se disfarça da preguiça, fosse diferente, se eu dissesse por si, foi meu algoz, ficando perto de mim, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz. E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo: se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que a jogaça. Se disfarça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor, se apaixone por favor, se queira
e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite e desassossegue, e se acalme também, se olhe, se valorize, e se permita errar, se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Desculpa, né? Mas deu para pegar, né? O que a poesia quis dizer, né? Ele transforma, né? Né? E a gente tem um trecho ali que eu acho que eu não passo perfeitamente, que quando ele faz a mudança do si, porque era um si de lamentação para depois um si positivo, né? É porque ele está próximo, quando ele fala assim, quando eu vejo a morte, a minha transição chegar, né? Aí eu começo a pensar, e aí eu percebo que o si foi o meu algoz. Sabe aquela coisa? Se eu tivesse conseguido fazer aquilo, se eu tivesse aceito aquele desafio, né? Mas aí você está lá no final, aí você não consegue, aí é outra encarnação, é outro aprendizado, é outra luta, e talvez até mais árdua do que a gente vem passando aqui. Então isso a gente tem que ter muito cuidado com isso. Portanto, meus irmãos, não deixemos para o final de nossa encarnação a possibilidade de transformarmos o improvável, né, em perfeitamente possível. Só depende de nós. Eu gostaria também, por fim, ler uma passagem que eu já li aqui numa outra palestra que eu fiz há muito tempo, né? Eu fiz até essa palestra há pouco tempo em outro lugar também, mas quando eu fiz essa palestra eu falei, não tem jeito. Essa passagem, para quem já ouviu de mim, vai ouvir de novo, mas vale a pena, chama-se Servir Mais, né? Foi um dos momentos do que o Cristo, tá? Naquele processo de desencarnar, né? No Calvário da Cruz, indo para o Calvário da Cruz, né? E ele traz um ensinamento maravilhoso para a gente, né? Isso chama-se Servir Mais. Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência, e informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do meu povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora. É preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor Jesus, fixando nele um olhar translúcido. Mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta, o que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus responde, é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz? Que medidas tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor cospe fogo de violência, qual nuvem de tempestade, arremessando raios de morte? É preciso mais brandura, meu irmão, e servir mais. E diante dos golpes, Senhor, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nossos passos à frente dos que nos perseguem sem motivo e nos odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor, que diretrizes buscar perante aqueles que furtam, desapiadados e poderosos, assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre os prantos dos semelhantes. Isso tem acontecido demais. É preciso mais renúncia e servir mais, disse Jesus. E os assassinos?
Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando milhares de crianças? É preciso, meu irmão, mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerce ao revide político que aspirava a empreender em mais larga escala, indagou Efraim ben Yosef: mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que o procuravam e replicou sem nenhuma afetação: convencidos de que a justiça de Deus está regendo toda a vida, todo o universo, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho, meu filho, mais alto, se não servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem desperdício de ninguém. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram em companhia de Judas para deter o Messias, Efraim ben Yosef estava lá bem à frente. E sorrindo ao algemar-lhe os pulsos, qual se prendesse um salteador qualquer, perguntou sarcástico a Jesus: não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo um olhar tranquilo e apenas disse: é preciso compreender e servir mais. É uma história muito bonita, né? Um legado lindo que Jesus deixou para a gente, né? Sempre servir mais do que ser servido, né? Tolerar, se resignar, né? São virtudes que a gente tem que aprender a cultivar para que a gente possa viver melhor nesse mundo, né? Só depende de nós. Por fim, eu gostaria também de compartilhar com vocês, né, uma história. Não é uma história, é um questionamento que eu vou fazer a vocês. Então, para terminar, meus irmãos, gostaria de lhes perguntar se seria provável ou improvável, né? Já que o tema central do estudo dessa noite foram os improváveis de Deus, a seguinte situação: você, como pai presente, mãe presente, zeloso que é, permitiria que seu filho convivesse com uma pessoa que tinha entre os seus antepassados, na sua linhagem, parentes que cometessem incesto, que burlassem a lei, outros que cometeram adultério com o próprio sogro, outro que era uma prostituta e outro que era amante de um rei, e esse rei mandou matar o seu marido, e esta ainda ficou vivendo com esse rei? A família dessa criança não inspira bons antecedentes morais. Acredito que seja improvável que qualquer um de nós permitamos uma maior aproximação dos nossos filhos com essa criança, certo? Pois bem, meus irmãos, acabamos de excluir Jesus do nosso convívio. Qual é a maior prova de amor aos improváveis que Deus deu? O próprio Jesus, né? Que era um improvável. Então, que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso melhor amigo, nos ampare todos, nos abençoe, né? E que possamos refletir um pouco quanto a isso, né? Que no dia a dia a gente possa tentar melhorar a nossa condição humana, né? Melhorar a nossa vida, procurando os ensinamentos de Jesus, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não precisa procurar em literatura nenhuma. Literatura nenhuma. É só você ler e conhecer a história de Jesus de Nazaré. Só isso. Ali estão todos os ensinamentos que a gente precisa para a gente se transformar numa pessoa boa, né? Muito boa pretensão ainda nesse mundo de provas e expiações.
mas uma boa pessoa. Então, meus irmãos, muito obrigado e Jesus nos abençoe.